Fala galera, aqui é o Guilherme. Se você é um amante de viagens, provavelmente possui ou certamente deseja um dia possuir um passaporte recheado de páginas carimbadas. O passaporte é, na verdade, um documento de identidade emitido por um governo nacional que atesta a nacionalidade de uma pessoa e requisita permissão para que ela possa cruzar fronteiras para outros países. Ou seja, para que você possa visitar o exterior, é preciso ter um passaporte em mãos. Isso exceto para os países aqui do Mercosul, que é onde é permitida a entrada de brasileiros utilizando apenas o RG. E é isso mesmo que você ouviu, os brasileiros podem visitar diversos países apenas utilizando o RG, sem a necessidade de um passaporte. Você pode ir, por exemplo, para o Chile, a Argentina, a Colômbia, entre outros. Mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre isso em um próximo vídeo, beleza? Bom, a verdade é que é extremamente vantajoso possuir um passaporte poderoso, porque é isso o que vai permitir a sua entrada em diversos países sem a necessidade de um visto. Dessa forma, para que você saiba quais são os passaportes mais vantajosos do mundo, iremos falar sobre os passaportes mais poderosos do mundo. Nossa lista é baseada no índice de passaportes Henley, que é um ranking que se baseia no número de destinos que os titulares dos documentos podem acessar sem a necessidade de um visto prévio. Todas as informações que elaboram esse ranking são cedidas pela Associação Internacional de Transporte Aéreo e são relativas ao ano de 2020. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lugares que eu gostaria de ir, onde hoje eu vou te mostrar quais são os passaportes mais poderosos do mundo. Mas antes do vídeo começar, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal e ative todas as notificações, combinado? Em décimo lugar, a Hungria. Em décimo lugar, com acesso a 182 países, temos a Hungria. Os cidadãos húngaros podem entrar sem visto prévio em diversos países da África, da Ásia, Europa, Caribe, Oceania, Oriente Médio e Américas, inclusive no Brasil. Ah, e você sabia que os cidadãos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela podem entrar na Hungria sem visto, caso forem exercer uma atividade remunerada, ou seja, caso forem até lá a trabalho, e se a sua estadia for no máximo de 90 dias? Legal, né? Em nono lugar, Austrália e Canadá. Em nono lugar temos dois países, a Austrália e o Canadá. Os cidadãos dos dois países podem entrar em 183 outros países sem nenhum visto prévio de viagem. Ah, e os turistas australianos e canadenses também possuem livre entrada aqui no Brasil, ou seja, sem nenhum visto. Enquanto nós brasileiros precisamos solicitar o visto caso a gente queira cruzar a fronteira canadense ou australiana. Ah, e tanto o passaporte canadense quanto o australiano também inclui o acesso a diversos países da Ásia, da Europa, da Oceania, da África, do Caribe, das Américas e do Oriente Médio. Em oitavo lugar nós temos a República Tcheca, Malta, Grécia e Nova Zelândia. E o nosso oitavo lugar é ocupado por 4 países que podem cruzar um total de 184 fronteiras sem a necessidade prévia de um visto. É interessante mencionar que Malta é um arquipélago situado na região central do Mediterrâneo e que possui apenas cerca de 500 mil habitantes. E mesmo sendo um país muito menor do que o Brasil, Malta possui 14 permissões a mais de acesso em outros países. Impressionante, né? Ah, inclusive, os cidadãos de Malta podem entrar no Brasil sem a necessidade de visto e nem mesmo na chegada ou de qualquer autorização eletrônica de viagem. Em sétimo lugar, nós temos a Bélgica, Noruega, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Esses 5 países possuem passaportes que podem cruzar um total de 185 fronteiras sem a necessidade de obtenção de um visto. Os cidadãos estadunidenses, por exemplo, podem entrar em dezenas de países sem precisar apresentarem um visto ou até mesmo uma autorização prévia de viagem. Esses países são, por exemplo, Japão, França, Alemanha, Itália, México, Canadá, inclusive o Brasil, entre muitos outros. Ah, e também vale mencionar que, enquanto isso, nós brasileiros podemos demorar meses ou até mesmo anos para que possamos conseguir um visto para os Estados Unidos. Vocês acham isso certo? Em sexto lugar, nós temos a França, Irlanda, Portugal, Suécia e Holanda. Aqui estão mais alguns países europeus onde os seus moradores podem passar cerca de 186 fronteiras sem a necessidade de obtenção de um visto prévio.
É interessante mencionar que todos esses países fazem parte da União Europeia, e apenas a Irlanda não faz parte do espaço Schengen, que é um espaço sem fronteiras internas, no qual os cidadãos dos países membros podem circular livremente em turismo ou por motivos de trabalho. Mas mesmo não fazendo parte desse espaço, a Irlanda conseguiu se igualar a esses países na força do seu passaporte, ou seja, fazendo com que os seus moradores possam visitar 186 países sem a necessidade de um visto. Em quinto lugar, nós temos a Áustria e a Dinamarca. Tanto a Áustria quanto a Dinamarca possuem um passaporte que dá direito à entrada sem visto em um total de 187 países. Inclusive, tanto o passaporte da Áustria quanto o passaporte da Dinamarca possuem vários países em comum quanto ao acesso permitido, como por exemplo Japão, Espanha, Suíça, Reino Unido, Argentina, Chile, Colômbia, Brasil, entre diversos outros. E caso um cidadão que possui um passaporte da Áustria ou da Dinamarca queira visitar o Canadá ou os Estados Unidos, ambos precisarão de uma autorização eletrônica de viagem, que é aquela autorização prévia que eu comentei com vocês nas posições dos países anteriores. Em quarto lugar, nós temos a Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha. O passaporte da Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha permite a entrada sem visto em um total de 188 países. Ou seja, eles não possuem permissão para entrada sem visto em apenas 5 países do mundo, levando em consideração que, segundo a ONU, existem apenas 193 países ao redor do mundo. Ah, e apenas uma curiosidade, você sabia que Luxemburgo é o único país grão-ducado do mundo? Esse é um país que é governado por um grão-duque, e esse grão-duque se chama Henri Albert Gabriel Félix Mary Guillaume. Ufa, que nome grande, né? Fiquei até sem ar aqui. E em terceiro lugar, abrindo o nosso top 3, nós temos a Coreia do Sul e a Alemanha. Já no pódio, ocupando o terceiro lugar, temos um país asiático e um europeu, que podem entrar em um total de 189 países sem a necessidade de emitir um visto prévio. E nesse pódio, podemos perceber que os países asiáticos realmente comandam, mas você vai entender um pouquinho melhor quando você ver a segunda e a primeira colocação. E em segundo lugar, com a medalha de prata, nós temos Singapura. E ocupando o segundo lugar, nós temos apenas um país, Singapura. Os cidadãos de Singapura podem cruzar um total de 190 fronteiras sem precisar passar por toda essa burocracia de obtenção de visto. E na verdade, Singapura é uma cidade-estado insular, que é situada ao sul da Malásia. E mesmo sendo um país pequeno, com um total de 721 km² de área territorial, Singapura possui um dos passaportes mais fortes do mundo, ocupando então a segunda colocação do nosso ranking. E em primeiro lugar, considerado o país com o passaporte mais poderoso do mundo, nós temos o Japão. Desde que Myanmar aprovou a entrada de japoneses em seu território sem a necessidade de visto, em outubro de 2019, o passaporte do Japão tornou-se o mais poderoso do mundo, permitindo a entrada em um total de 191 países. Antes disso, o Japão e a Singapura estavam empatados em um páreo duro, os dois com 190 países. Ah, e vale mencionar também que pela primeira vez desde 2014, a Alemanha saiu do topo, caindo para o terceiro lugar, cedendo então o topo para as potências asiáticas. Tá, então a gente pode resumir que um cidadão que tenha um passaporte japonês tem acesso permitido em 191 países sem a necessidade de visto. E levando em consideração que, segundo a ONU, existem 193 países no mundo, a gente pode falar que isso que é liberdade, né? Poder rodar ao redor do mundo sem a necessidade de tanta burocracia. Tá bom, eu já te mostrei o top 10, mas e o Brasil? Bom, eu imagino que você queira saber do Brasil, não é mesmo? O nosso querido país está na 19ª posição junto à Croácia, Argentina e Hong Kong, possuindo um passaporte que dá entrada sem visto a um total de 170 países. Ah, e lembrando que em alguns desses países é preciso emitir uma autorização eletrônica de viagem, que é aquela autorização prévia que eu comentei com vocês diversas vezes durante esse vídeo, ou obter um visto de entrada no momento em que se chega ao país de destino. Ah, e também o único país latino-americano que está à frente do Brasil nessa lista é o Chile. Ah, e só uma curiosidade, o país que tem o passaporte mais fraco de todos é o Afeganistão, com acesso liberado sem visto a apenas outros 28 países. Ou seja, o passaporte japonês dá um livre acesso a 191 países, enquanto o passaporte do Afeganistão a apenas 25. A diferença é enorme, né?
Mas e aí? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da lista dos passaportes mais poderosos do mundo? Deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Valeu e até a próxima!